Oi, gente. Vamos estudar o livro de Gênesis. Estamos começando o nosso estudo aqui no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Para a gente começar hoje, tem que pensar um pouco sobre toda a visão da Bíblia para depois poder voltar e ver esse primeiro livro da Bíblia e entender o que Deus quer nos ensinar através desse livro. Pensando sobre a Bíblia toda, Gênesis é o primeiro livro de 66 livros. Então aqui na Bíblia a gente tem 66 livros com 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes e todo o foco desse livro é o mesmo, é a história de redenção. Então aqui nos 66 livros, todos esses autores, esses idiomas e culturas diferentes, escrito durante o período de 1500 anos, nós temos uma mensagem, um foco só, e o foco não vai mudar em todo esse tempo. Então, a gente vê uma história sem contradição. Eu sei que na minha casa, se eu tenho uma coisa que acontece e todos os meus filhos falam sobre essa mesma história, eu tenho 9 filhos, vão ser 9 histórias diferentes e vai ter contradições, com certeza, depende de quem está falando, que vai falar de um jeito diferente. Mas aqui na Bíblia, mesmo que Deus usou autores diferentes, tudo foi inspirado por Deus. Então, a gente pode ter pessoas com personalidade diferente, com um foco diferente, mas tudo volta para falar sobre a mesma coisa sem contradição e sempre voltando para a história de Jesus, de salvar o mundo dos seus pecados. Mas para entender essa história, nós temos que saber que Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é bom, mas nós vivemos num mundo cheio de pecado. Se Deus é o Criador, como que a gente chegou nesse mundo? Como que a gente tem essas dificuldades, essa dor, essa tristeza? A gente tem que entender como que veio acontecer tudo isso que estamos experimentando no nosso mundo hoje. Para entender isso, a gente tem que olhar para o livro de Gênesis. É Gênesis que vai preparar essa história para a gente. É Gênesis que vai mostrar como veio acontecer tudo isso que acontece. E aqui nesse livro, nós temos a base para entender toda a Bíblia. Vai ser legal a gente estudar esse livro, entender um pouco sobre quem Deus é, como Ele trabalha na humanidade, o foco dele em salvação. A gente vai ver isso em Gênesis, mas eu preciso falar antes que vai ter muitas perguntas que não vão ser respondidas, infelizmente. O livro de Gênesis, ele fala pouco sobre as coisas que a gente quer saber. Ele vai falar suficiente para a gente saber por que tem pecado e sofrimento, como que um Deus bom pode criar algo que acabou sendo como está hoje. A gente vai entender isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter muitas perguntas que não são respondidas. Vamos pensar um pouco sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o nome significa o princípio, o início de todas as coisas. Então, aqui nesse livro, nós vamos ver o início de um homem, o início da história de Deus com a humanidade, né? A história de Deus começou antes, a gente não tem a história antes da criação, mas Deus existia. Mas nós temos o começo da história de Deus com a humanidade, com a gente, né? Como Ele trabalha com a gente. Nós temos o início de um homem, né? De onde veio o homem? Por que existe o homem aqui na Terra? A gente tem o início do pecado, do sofrimento, da dor. A gente vai ver o pecado entrar no mundo aqui nesse livro de Gênesis, o começo de medo, o começo de amor
aqui na Bíblia, aqui no livro de Gênesis, nós vamos ver isso. A gente vai ver o início de casamento, que foi algo dado por Deus, da família, o início da lei moral, que vai acontecer aqui também nesse primeiro livro, o começo da história de Satanás e como ele trabalha aqui no mundo. E principalmente nós vamos ver o início dessa história de redenção aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, tem muita coisa que a gente vai ver aqui nesse livro. Só para entender um pouco sobre como vai ser esse livro para a gente, como a gente vai estudar, existe uma separação no meio do livro, na verdade não é no meio. Depois de 11 capítulos, o foco do livro vai mudar. Os primeiros 11 capítulos vão focar em 4 histórias. Essas 4 histórias existem para ajudar a gente a entender qual que é a base de tudo que existe, como que veio existir essas coisas que a gente está vendo hoje. Pecado, dor, sofrimento, tudo isso a gente pode ver aqui. E o coração do homem. Tudo isso acontece aqui nos primeiros 11 capítulos. A gente vai ver a criação. A criação vai mostrar de onde veio tudo, como que veio existir, como Deus fez as coisas. A gente vai ver que Deus fez tudo perfeito. Quando ele terminou de fazer, ele fala que tudo era bom. Mas não é bom hoje, né? A gente tá vendo nossa realidade diferente, que é uma realidade de dor e sofrimento. Mas a gente vê isso em capítulo 3, falando sobre a queda. A segunda história aqui no livro de Gênesis é a queda. O pecado que entrou no mundo, e com o pecado entrou esse sofrimento e dificuldade. Depois da queda, a gente vai ver a história do dilúvio, que ensina sobre a justiça de Deus, sobre o julgamento de Deus, que ele vai condenar o pecado, ele tem que julgar o pecado. Então a gente vai ver isso, essa parte de Deus, que ele tem que julgar e ele tem que condenar o pecado. E a última história aqui nos primeiros 11 capítulos é Babel. E a história de Babel mostra como o coração do ser humano é rebelde. O coração enganoso é uma doença incurável, o profeta Jeremias vai falar. Então, a gente vai ver que Deus salvou o mundo em Noé, e Noé deu um novo início para a humanidade, mas logo depois volta para esse mesmo coração rebelde na história de Babel, que toda a humanidade está querendo fazer sua própria vontade e ir contra Deus. Então, primeiro os 11 capítulos do livro de Gênesis ensinam essa base para a gente saber a realidade do mundo hoje. E a gente vai ter essa ideia aqui nesses primeiros capítulos. Como eu falei antes, são poucos capítulos para ensinar tudo isso. Então, tem muita coisa legal, mas também vão existir perguntas depois, que eu espero que vai ser uma conversa para ver mais sobre essas ideias. Depois, capítulo 12, até o final do livro, de 12 até 50 de Gênesis, é a história de uma família, a história de Abraão, que Deus escolheu ele vivia entre as pessoas no seu mundo, que era todo mundo pagão, e Deus escolheu ele para sair da sua terra, e Deus prometeu abençoar ele e sua família. E através dele, ele vai passar essa bênção para o filho dele, Isaac, e depois Jacó, e depois para os seus 12 filhos. E o foco da história de Gênesis vai ser no filho de José. E ele vai mostrar um pouco sobre essa história de redenção. Ele vai ser uma imagem de Jesus no Velho Testamento para a gente. Então, de 12 até 50, o foco é sobre uma família que depois se torna uma nação. E essa parte da história nos ensina que Deus é um Deus relacional. O foco principal de Deus é ter relacionamento com as pessoas. Então, aqui no livro de Gênesis a gente vai ver isso. O início de todas as coisas e depois essa família que ele escolheu, porque ele quer ser conhecido aqui. Deus quer ser conhecido por nós. E através dessa família, ele vai mostrar quem ele é, ele vai ter relacionamento com as pessoas, e nós vamos aprender sobre o trabalho de Deus
com o mundo aqui nesses últimos capítulos. Então, essa é a ideia principal do livro, bem rápido, né? Mas é a ideia principal. Agora vamos entrar nessa primeira história, a história de criação, da criação do mundo. E aqui em Gênesis 1 a gente vai ver algumas ideias sobre isso. Eu vou falar só algumas ideias interessantes aqui e depois você pode voltar e refletir mais sobre o capítulo inteiro. A primeira coisa, temos que ver capítulo 1, versículo 1, o versículo mais importante para a gente hoje, que fala assim, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Se a gente pode acreditar nesse primeiro versículo, a gente não vai ter problema com o resto da Bíblia. Se Deus criou todas as coisas, a gente pode ter certeza que Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer esse plano de redenção, Ele pode nos salvar dos nossos pecados, Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus e Ele tem o poder para criar. Ele tem o poder, a gente vai ver em versículo 3, Ele vai falar uma palavra e vem existir a luz que não existia antes. Ele simplesmente fala uma palavra e coisas acontecem. Ele pode criar algo que não existe. Então, se nós não temos problema com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós não vamos ter problema com as outras coisas na Bíblia. Mas nós temos que aceitar essa parte primeiro. Deus é o Criador. Deus fez todas as coisas. Deus tem todo o poder e Ele faz parte da sua criação. Então, a primeira coisa é isso. Deus, o Criador. Deus teve um plano na sua mente e Ele tem o desejo de criar, de fazer e de relacionar com essa criação dele. Então, Deus criou todas as coisas. Não existia nada antes de Deus criar. E depois Ele fala em versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Eu gosto muito desse versículo porque a gente pode ver o poder de Deus. Deus simplesmente fala uma palavra. E esse versículo é empolgante para a gente porque nós podemos ter a certeza de que a palavra de Deus tem poder. Se Deus fala algo, nós temos a certeza que vai acontecer. Então, isso significa para a gente que nós podemos confiar nas suas promessas. Se Deus prometeu, a gente pode ter a certeza que vai acontecer. Quando Ele fala, a palavra dele tem poder. Nós temos aqui também a palavra de Deus. E essa palavra, a Bíblia, tem poder. Nós podemos confiar no poder da palavra da Bíblia. Deus inspirou a palavra e Ele deu essa mensagem para a gente, para que a gente pode conhecer a Deus. Ter o conhecimento de quem Ele é, mas a Bíblia fala em Hebreus que essa palavra é viva e eficaz. É através dessa palavra que a gente pode conhecer Deus. A Bíblia fala também em João capítulo 1 que Jesus é a palavra. Então nós temos a palavra, a pessoa de Jesus, e nós temos a palavra que é a Bíblia. E nas duas coisas, na pessoa de Jesus e na Bíblia, nós podemos aprender sobre quem Deus é. Ele vai compartilhar quem Ele é para nós. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e quando nós olhamos para a palavra de Deus, é para poder conhecer Deus, o coração dele e o que Ele quer fazer. Então, a palavra de Deus tem poder. É isso que a gente pode ver aqui em versículo 3. É interessante, em versículo 6, ele fala sobre a criação, que ele separou águas de águas. Então, é interessante na criação, que quando Deus criou, tinha água aqui embaixo, que ele vai separar da terra, né, e fazer o mundo. Então, tem o mar, e tem os rios, e tem toda essa água aqui embaixo, mas tem água em cima também. Parece que tinha uma camada de água em volta da terra. É bem interessante isso, porque se fosse realmente assim, ia ter proteção do sol,
ia proteger da luz do sol e ia fazer tudo crescer mais, ia criar uma pressão aqui na Terra para fazer as coisas crescerem mais, ia fazer tudo mais saudável, e talvez é por isso que as pessoas viviam tanto tempo aqui no início. Tem pessoas que viveram mais de 900 anos, é muito tempo, mas eles viveram todo esse tempo porque o mundo era diferente. Depois do dilúvio, muitos estudiosos acreditam que essa água que estava em cima caiu e fez o dilúvio. Então não existe mais essa proteção, não existe mais essa pressão aqui, e a gente está vivendo num mundo diferente, por isso que a gente vive menos tempo e a nossa realidade mudou. Então é bem interessante pensar sobre essa possibilidade. Uma outra coisa que eu gosto de ver aqui, em versículo 11, Deus criou as plantas, e depois, em versículo 14, Deus criou o sol. É interessante a ordem que Deus criou as coisas, porque no nosso mundo, que a gente conhece, as plantas precisam do sol, né? Então é interessante isso por causa de duas coisas que eu penso. As plantas não podem existir sem o sol, então Deus criou de uma ordem para mostrar que é Ele que sustenta todas as coisas. Na nossa cabeça, as plantas precisam do sol, porque Deus criou dessa forma. Deus criou cada coisa dependendo das outras coisas, e Ele criou um mundo que tudo funciona. Que o sol vai alimentar as plantas, que precisa de oxigênio, precisa do vento e essas coisas. A gente também precisa ter essa distância do sol, a gente precisa ter a água, a chuva, tudo isso é importante para a gente, mas Deus criou tudo na distância perfeita, com as coisas perfeitas, com as plantas, com o que a gente precisa para comer. Deus criou o mundo perfeito, mas Ele queria mostrar aqui antes que tudo depende dEle, é Ele que sustenta todas as coisas. Ele pode criar de uma forma diferente que a gente pensa, porque não depende do sol, depende de Deus, né? As plantas podem existir sem o sol, porque eles têm Deus. Então, é interessante isso. Outra coisa interessante sobre isso, algumas pessoas vão falar que a criação, quando ele fala sobre os 7 dias de criação, alguns vão falar que são 7 períodos de tempo que pode ser mais de 24 horas. Sem o sol não tem como medir 24 horas, então 24 horas é difícil falar que foram 24 horas. Mas alguns vão falar que a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então pode ser 1000 anos que passa com cada dia que passa. É possível isso? É possível. A gente não vai falar que não, mas ao mesmo tempo eu acredito que não seria um problema para Deus criar as coisas já prontas. Quando Ele criou as plantas, eu não acredito que eram plantas que tinham que nascer ainda. Ele já criou pronto, da mesma forma que Ele criou o homem já adulto. Então, uma das coisas que as pessoas falam sobre as planetas que são mais distantes, a gente não pode ver a luz dessas planetas, então isso vai mostrar a idade da Terra pra gente. Mas eu não vejo problema Deus criar um mundo que já é maduro, que a gente já pode enxergar essas luzes mais distantes. Porque Deus criou o homem maduro, Ele criou as plantas, parece que já estão prontas, então Ele criar tudo dessa forma, eu não vejo problema nenhum com isso. Então, se foram literalmente 7 dias de 24 horas, eu não teria problema com essa ideia. Eu não quero entrar muito nisso, mas é interessante ver que as plantas existiam sem o sol. Será que as plantas podem existir 1000 anos sem o sol? É difícil, né? Com certeza Deus pode sustentar, mas é interessante pensar sobre essas coisas. De novo, a gente não tem muita resposta sobre isso, mas é um pensamento interessante para a gente. Então, aqui em versículo 14, Deus criou as planetas, Ele criou as estrelas, o sol. Depois, em versículo 20, Ele vai criar os pássaros, os peixes,
Deus está criando toda essa criação. Depois, 24, ele faz os animais. E a última coisa que ele vai criar aqui, versículo 26, é o homem. Quando ele criou o homem, ele fala assim, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então é interessante que quando Deus criou o homem, ele criou diferente de todos os outros animais, de todas as outras coisas que ele tinha criado. Um homem é especial, um homem é separado e é diferente. Tudo na criação de Deus é importante e nós temos que dar valor. Mas o valor que Deus deu para o homem é diferente. E ele fala aqui que foi criado na imagem de Deus e na semelhança de Deus. Então, a gente pode ver que Deus é diferente. Deus tem três partes, é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também temos três partes. Deus são três pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus. E é a mesma coisa a gente que nós temos o corpo, alma e espírito. Mas é uma pessoa só. E nós temos três partes, mas é uma pessoa. Uma coisa que faz a gente ser na semelhança de Deus também é que nós somos feitos para ser eternos. A morte vem como consequência do pecado, mas ainda a gente vai viver para toda a eternidade. Isso é algo que Deus criou em nós. Em Eclesiastes, a gente vai ver que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, Deus nos criou com esse desejo de pensar na eternidade. Eu penso, né, eu não consigo entrar na mente do meu cachorro, mas eu não penso que ele está pensando sobre eternidade. Não está na mente dele o que vai acontecer depois da morte dele. Mas foi algo que Deus colocou no nosso coração. Nós pensamos sobre eternidade, sobre coisas espirituais, sobre as coisas de Deus. Nós queremos ter relacionamento, que é uma coisa que Deus colocou no homem também. Relacionamento com as pessoas, que é uma necessidade para nós. Ele vai falar sobre casamento daqui a pouco. Mas não só isso, mas relacionamento com Deus. Deus colocou esse desejo em nós para ter relacionamento com Ele. Então, nós somos na semelhança, na imagem de Deus. E Deus criou a gente para ser diferente. Uma outra coisa eu acho que eu preciso falar aqui, em versículo 26, ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Isso faz referência ao fato de Deus ser mais de um. É um só Deus, mas Deus existe em três pessoas. Então ele está falando com ele mesmo aqui. Deus e Jesus conversando, né, o Espírito Santo lá também, os três tendo essa conversa sobre a criação. São três pessoas diferentes, mas um só Deus. É difícil explicar isso, é difícil entender isso, mas nós temos que aceitar que Jesus é Deus, como o Pai também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas existem três pessoas, mas é um só Deus. Em João capítulo 1, Jesus vai falar que nada foi criado sem Ele. Ele criou todas as coisas. Então, Jesus está aqui na criação, fazendo parte disso. E por isso que ele fala, façamos o homem a nossa imagem. E depois ele vai falar, sejam férteis e multipliquem-se. Eu gosto desse versículo, palavra de Deus falando com a gente. E ele fala sobre as plantas no final, no versículo 29, que as plantas existem como para ser comida para as pessoas e para os animais. Nesse tempo, não era permitido ainda comer um animal, não podia comer carne, tinha que comer só as plantas. Então, Adão era vegetariano. Ele tinha muitas coisas boas, mas também tinha algumas coisas mais difíceis, alguns sofrimentos aqui. Mas era um tempo diferente e eu acho que as frutas no jardim provavelmente eram diferentes, era melhor, com certeza. Então, essa foi o primeiro capítulo da criação
de Deus, como Ele criou as coisas. Nós vamos ver em capítulo 2 mais um pouco sobre a criação de uma outra perspectiva, mas vamos parar por aqui hoje e na próxima vez a gente volta a ver capítulo 2. Amém? Deus abençoe vocês.